Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Eu tô vindo aqui fazer um vídeo rapidinho, tá? É rápido mesmo, sem edição, para falar do tweet do presidente Bolsonaro, né? Esse último tweet em que ele colocou a público um vídeo do carnaval, né, com um conteúdo erótico. E da maneira como ele fez, foi altamente depreciativa para o país, né? Foi depreciativo, foi difamatório para o país. E assim, quando eu vi esse tweet, eu fiquei realmente estupefato, porque eu nunca vi nenhum presidente fazer isso, tá? Nunca vi. Nunca soube de nenhum presidente que tivesse esse tipo de conduta. De uma certa forma, é redundante até eu vir aqui para criticar o Bolsonaro. As mídias de esquerda já estão execrando o Bolsonaro, né? As mídias de esquerda já estão falando muito mal do Bolsonaro. Mas eu também tenho visto as mídias de direita fazendo críticas ao Bolsonaro, tá? O que eu queria, na verdade, falar aqui, eu não quero ser mais uma voz a se somar a essas críticas, embora seja quase inevitável pontuar o quanto que o Bolsonaro foi tosco, né? E nem parece que ele assume uma posição de presidente, né? Na verdade, parece que ele lida com a presidência como se fosse uma aventura e não como se fosse o principal cargo do país. O que também passa a ideia para mim, né, confirma a ideia de que não é realmente o Bolsonaro quem está exercendo o comando da presidência, né? Deve ter outras pessoas por trás dele, eu já falei isso em vídeos anteriores. Mas o que eu queria enfatizar nesse pequeno vídeo curto que eu estou fazendo aqui com vocês é que vai se confirmando a ideia de que cada vez mais o Bolsonaro vai perdendo apoio, inclusive na direita, inclusive dentro da direita. Uma das principais mídias de direita conservadora disse que essa postura do Bolsonaro, ela tem muito de fascismo. É uma postura antidemocrática e fascista também. Vejam, não é a esquerda que está falando isso, é uma mídia de direita. E por quê? Porque existe um componente fascista nessa postura dele, né? Segundo essa mídia, o que acontece? O Bolsonaro, ele tem que entender que, por mais que ele tenha sido um representante da direita ultraliberal, por mais que ele tenha sido um representante da direita ultraliberal, a partir do momento que ele está eleito, ele governa para o país todo. Ele governa para todas as pessoas, para o país todo. E não só para uma pequena parcela de seguidores fanáticos, porque quando ele fez esse tweet, a gente precisa entender que ele tentou falar para os seus seguidores fanáticos, ele não falou para a população toda. Ele falou para os seus seguidores fanáticos, inclusive para fundamentalistas religiosos, para a parcela dos seus seguidores fanáticos e que são fundamentalistas religiosos. É para essa parcela que ele falou. Não foi uma comunicação para a população toda, para todos os brasileiros. E você querer estabelecer uma comunicação direta apenas com uma parcela muito delimitada do seu próprio público, sem a mediação dos outros poderes, do legislativo, até mesmo de outros representantes do executivo e do judiciário, tá? Sem ter uma mediação, inclusive da mídia, seja da mídia oficial ou da mídia alternativa, mas querer esse contato direto apenas com uma parcela delimitada do seu próprio público, que tem inclusive um olhar muito tendencioso para a realidade e para os seus próprios interesses, isso no final das contas é uma conduta antidemocrática e que se aproxima parcialmente de um tipo de fascismo, tá? Isso não sou eu que estou falando, quem falou isso foi essa mídia de direita conservadora que expôs isso, tá? Mas o que acontece? E é isso que eu quero enfatizar. Em vídeos anteriores, tá, de previsões, eu falei que o Bolsonaro ele tende a perder apoio, principalmente no mapa de ingresso do Sol no signo de Áries. O que acontece é que existe um posicionamento muito específico do Sol em oposição à Lua, Marte, que é um planeta que também representa
o presidente em exercício no mapa astral do Brasil está debilitado, e Plutão, que também é um planeta que representa o presidente em exercício, está cadente, está mal posicionado, inclusive na casa 12 do mapa astral do Brasil, na pior casa astrológica. Então, Sol, Marte e Plutão, que no meu entendimento são significadores astrológicos do presidente do Brasil, no mapa astral do Brasil, tá? Específico no mapa astral do Brasil. O Sol, inclusive, ele é um significador universal do regente principal de uma nação, de um país, enfim. Esses planetas estão muito mal posicionados no mapa de ingresso do Sol em Áries, lembrando que o Sol ingressa em Áries no dia 20 de março, né, na passagem do dia 20 para o dia 21 de março, e o Sol faz uma oposição com a Lua, que na minha interpretação mostra um divórcio, tá? Eu vou usar esse termo simbólico. A oposição do Sol com a Lua mostra um divórcio do presidente em exercício, né, no caso Bolsonaro, com a população. De modo que vai chegar uma hora que só vai sobrar mesmo os fanáticos seguidores, que também foram as únicas pessoas que aprovaram esse tweet do Bolsonaro. Então, eu queria apenas enfatizar isso. Algumas pessoas disseram que eu tenho uma visão tendenciosa e que eu é que quero que a população se divorcie do Bolsonaro. Na verdade, eu não preciso fazer esforço nenhum, como vocês podem ver, né? O próprio Bolsonaro vai conseguindo destruir o apoio social, né, que ele tem ou tinha, né? A bem dizer que ele tinha, porque agora ele está ficando só com seus seguidores fanáticos e fundamentalistas religiosos. Seus seguidores fanáticos, psicóticos e fundamentalistas religiosos. É assim que eu vejo esses seguidores do Bolsonaro. De acordo com as previsões que eu já fiz, muito provavelmente nós vamos receber logo nas próximas semanas ou meses, mas não num tempo muito longe, não num tempo muito distante, a gente vai receber notícias da saúde oscilante do Bolsonaro, né? A última vez que eu vi notícias sobre a saúde do Bolsonaro foi quando ele foi fazer um exame no Albert Einstein, e o médico dele categoricamente disse que a saúde dele está muito boa. Isso ele falou para os repórteres, para a mídia de um modo geral. Mas quando os jornalistas perguntaram por quê, né, qual a justificativa de se dizer que a saúde do Bolsonaro estava tão boa assim, ele apenas reafirmou categoricamente e dogmaticamente que o Bolsonaro está bem. Tá? Ele foi até um tanto quanto hostil com os jornalistas. A dúvida dos jornalistas, ela faz sentido, porque se você parar para pensar, o Bolsonaro fez cirurgias no intestino, né? E o intestino, gente, eu conversei com alguns colegas meus que são da área da saúde, eles me informaram que o intestino é uma das áreas mais difíceis de cicatrizar. Quando tem uma infecção, é uma das áreas mais difíceis de uma recuperação, inclusive de uma recuperação pós-cirúrgica. Então, o Bolsonaro passou por 3 intervenções cirúrgicas relevantes no intestino. Então é muito estranho, de repente, os médicos, mesmo que sejam médicos de um Albert Einstein, tá? Mesmo que sejam recursos de um hospital de primeira linha, mas é muito estranho você falar que o Bolsonaro está assim tão bem de saúde, ele está ótimo, como os médicos do Albert Einstein informam. É altamente duvidoso isso. E as técnicas astrológicas, tá, que eu já fiz em vídeos anteriores, mostram que essa saúde do Bolsonaro, ela está oscilante, ela vai oscilar e a gente vai receber notícias de afastamento médico, né, de uma internação, alguma coisa desse tipo, tá? É claro que eu não quero que isso aconteça, não entendam que eu quero o mal da saúde do Bolsonaro, muito pelo contrário, tá? O Bolsonaro, ele, na minha visão, é um presidente tosco, que na verdade não administra nada. Ele tem pessoas que administram por trás dele, né? Mas eu ainda acho pior o Bolsonaro sair, por exemplo, e entrar no lugar o Mourão, tá?
embora algumas pessoas, até mesmo da esquerda, achem que o Mourão é um político, seria ele é vice-presidente, né? Então ele seria um presidente mais, talvez, como é que eu vou dizer, mais racional ou mais ponderado, e pode até haver alguma verdade nisso, mas exatamente por isso eu acho o Mourão mais perigoso. Eu acho o Mourão, por exemplo, ele é vice, né? Se ele se torna um presidente, eu acho que ele vai ser muito mais eficiente, por exemplo, na aprovação de uma reforma da Previdência, tá? O Bolsonaro, inclusive, agora eu vou dizer que as mídias de direita têm apontado isso. As mídias de direita dizem que o Bolsonaro deveria focar na questão da reforma da Previdência. Mas essas mídias dizem que o próprio Bolsonaro não acredita tanto nessa reforma. E a bem dizer, eu tenho a notícia, tá, dessas próprias mídias também, que me informam que o Bolsonaro, o Paulo Guedes, enfim, a equipe de governo do Bolsonaro nem tem ainda a quantidade de votos para aprovar a reforma da Previdência, a reforma da Previdência, desculpa. Tá? O Bolsonaro e sua equipe de governo não têm a quantidade de votos necessárias para aprovar a reforma da Previdência no Legislativo. Tá? Essas mídias de direita apontam que o Bolsonaro não tem muito talento diplomático para articular com os políticos de uma forma geral. Apesar que também há notícias de que o Bolsonaro estaria oferecendo recursos financeiros para os políticos aprovarem a reforma da Previdência. É como se fosse um orçamento, pelo que eu fiquei sabendo, um orçamento de 10 milhões de reais para cada político que se comprometer a votar a favor da reforma da Previdência. É aquele orçamento que já é destinado para os políticos, né? Mas o Bolsonaro está destinando esse valor, tá? É isso que eu vi nas notícias, para os políticos poderem... Eu agora não me vem na cabeça como que se chama essa verba, mas é uma verba que permite aos deputados fazerem obras, aprovarem obras, enfim, ações políticas concretas, mas assim, usando o próprio nome, né? Na verdade é um tipo de estratégia que o político ele coloca em pauta, ele coloca em ação uma determinada política pública e depois se autopromove, né? Então, assim, de alguma maneira o Bolsonaro estaria aprovando um orçamento para esses políticos. Eu não sei até que ponto essa notícia é verdade ou não, mas pelo menos o que eu sei é que as mídias de direita afirmam que o Bolsonaro não conseguiu ainda a quantidade de votos para aprovar uma reforma da Previdência. O meu receio é que se o Bolsonaro cai e entra no lugar o Mourão, tá? Eu acredito que o Mourão seja mais articulador, ele seja mais eficaz para fazer isso, né? Então, na verdade, eu estou falando tudo isso para vocês entenderem que, na verdade, eu não quero que o Bolsonaro caia e muito menos que ele se afaste por questões de saúde. Até mesmo por uma questão humanitária, eu não vou ser assim, eu não vou ficar torcendo para ele ficar doente, entende, gente? É uma questão até humana mesmo. A gente não vai torcer para que ou gostar que uma pessoa fique doente, por mais tosca que ela seja, né? E o Bolsonaro ainda por cima é um proto-fascista, mas nem por isso eu vou torcer para que ele fique doente e caia e venha no lugar dele o Mourão, tá? Porque eu acho que o Mourão ele é ainda mais eficiente para aprovar propostas políticas que vão retirar o direito dos trabalhadores e que vão prejudicar grupos sociais, tá? A gente está, na verdade, naquela situação, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, ou o contrário, enfim, sabe aquele ditado? A gente está nessa situação, tá? A gente vai ter que, na verdade, o que é melhor para nós é que o Bolsonaro continue no poder, sim, tá? Não que ele caia. E que a gente continue resistindo, na verdade, tá? Que a gente continue resistindo. Há quem diga que se o Bolsonaro caísse agora, nós teríamos que fazer eleições, né? Porque, na verdade, para
para não ter eleições, o Bolsonaro teria que ficar 2 anos no poder. Caso ele caia depois de 2 anos, sofra um impeachment, alguma coisa assim, aí o Mourão pode assumir de vez, tá? Isso é a regra constitucional. Mas em tempos de golpe, tá? Nós não estamos num momento de normalidade política, né? Nós estamos num momento misto que entrelaça elementos democráticos com elementos de um regime ditatorial. Tá? Não, nós não estamos vivendo uma democracia plena, mas é um regime misto de democracia com estado de exceção, tá? Em vários níveis, em vários patamares. Quem tem um pouco de conhecimento político sabe do que eu estou falando. Então, em momentos de normalidade política, realmente, depois de 2 anos de governo, se o Bolsonaro caísse, só depois disso é que o Mourão poderia assumir. Mas nós não estamos no momento de normalidade política. Então, o meu entendimento é que se o Bolsonaro cair agora, eles vão dar um jeitinho de deixar o Mourão no poder. E o Mourão é encrenca, tá? Ele não é tão tosco quanto o Bolsonaro, tá? Ele é até um pouco mais engenhoso e perigoso, na minha opinião. Perigoso no sentido assim, vai aprovar projetos políticos de perda de direito para os trabalhadores, vai aprovar projetos políticos que se colocam contra grupos sociais mais vulneráveis, tá? Inclusive o Mourão vai se colocar claramente contra movimentos sociais, tendendo inclusive a criminalizar esses movimentos sociais. Eu estou passando para vocês o entendimento que eu tenho da situação, tá? Eu posso estar errado, eu não sou dono da verdade, né? Podem ter outros entendimentos, mas o meu entendimento ele é formado a partir das minhas análises astrológicas, a partir do meu conhecimento em ciências humanas e sociais e a partir dos conteúdos que eu vejo tanto nas mídias de esquerda quanto de direita, tá? Então tudo que eu falo para vocês é uma síntese de todos esses referenciais, tá? Não é uma opinião arbitrária de senso comum, mas eu posso estar errado, tá? Mas essa é a análise provisória que eu tenho para passar para vocês. Concluindo esse vídeo, então, as previsões mostrando a impopularidade crescente do Bolsonaro realmente estão acontecendo, tá? E se continuar nesse ritmo, logo logo as previsões sobre problemas de oscilação da saúde do Bolsonaro também devem acontecer. A gente deve receber notícias assim, ok? Então é isso, gente. Estou terminando esse vídeo por aqui, tá? É um vídeo... Era para ser um vídeo rápido, na minha opinião, de 5 minutos. Acabou, já está com 18 minutos. Mas eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não assinou o canal aqui, não se inscreveu no canal, como sempre, eu deixo o convite para vocês se inscreverem no botão de sininho. Se inscrevam e apertem o botão de sininho, tá, gente? Porque eu tô com a desconfiança de que o Google não está notificando todo mundo dos meus vídeos, não está, né? O meu canal ele tem mais de 50 mil seguidores e pela frequência, pela taxa de visualização que eu estou vendo nos vídeos, provavelmente o YouTube não está notificando todo mundo. Para vocês receberem notificação, tem que se inscrever e apertar no botão de sininho, tá? Para não perder nenhuma notificação. Termino por aqui, um grande beijo, um grande abraço e tchau!